conosco, vamos nos colocar de pé para fazermos a chamada de oração. Vamos abrir a palavra no Salmo 29, verso 1 e 2, que é a nossa chamada de oração. Nós vamos ler esses dois primeiros versos, entendendo que as Escrituras mostram que o culto começa com a chamada de oração. Deus nos chama para adorá-lo. Salmo 29, verso 1 e 2 é a nossa chamada de oração. Nós vamos ler numa única voz estes dois primeiros versos. Salmo 29, verso 1 e 2, chamada de oração. Leiamos todos juntos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Vamos ainda de pé orar, suplicar a graça de Deus. Senhor nosso, Rei bendito e maravilhoso, nós estamos aqui atendendo a ordem da Tua palavra para a adoração. Ó Deus, nesses dias em que muitos têm trocado o culto por outras coisas, nós ouvimos a Tua voz e aqui estamos para Te adorar, para glorificar o Teu nome, para falar contigo, mas mais do que isso, para ouvir a Tua voz e sair daqui vivos espiritualmente, livres do pecado, livres, ó Deus, do nosso inimigo, livres para cultuar ao Senhor, ou seja, redimidos pela graça inefável do Senhor, o nosso Salvador. Pedimos que, por meio de Jesus Cristo, o Senhor receba o culto que vamos prestar aqui. Depois de redimidos, adoramos a Ti, e por isso eu Te imploro, aceite o culto, porque nós não temos méritos para que o Senhor o aceite, mas o fazemos em nome de Jesus. E eu sei que através da mediação do Teu Filho, este culto pode lhe ser agradável, e de fato é, e também pode ser para nossa edificação. Edifica-nos nessa noite, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, eu Te imploro em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda de pé adorar a Deus por Ele espalhar a salvação. Abra comigo em Atos, capítulo 8, e nós vamos ler juntos a uma só voz, do verso 1 ao 8, e depois dos versos 26 a 40, Atos 8, 1 a 8, e depois 26 a 40, nós vamos ler numa única voz, Atos 8, 1 a 8, e depois nós vamos ler do 26 ao 40, Deus espalhando a salvação, espalhando a sua palavra. Atos 8, 1 a 8, e depois nós vamos pular para o 26 a 40, vamos ler numa única só voz. Diz assim a Escritura: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. 26 a 40. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém
a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Que lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ainda de pé, vamos adorar a Deus com o cântico Em Cristo Só, que é a mesma mensagem de Filipe e é a mensagem do Evangelho.
Vamos confessar os nossos pecados que nos tiram a alegria da salvação. Abram comigo a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Eu lerei o Salmo 51, todo ele, e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Salmo 51. Nós vamos confessar os nossos pecados, ver que eles tiram a alegria da nossa salvação. Salmo 51. Eu farei a leitura de todo o salmo e peço ao irmão e à irmã que acompanhem na escritura sagrada. Salmo 51, neste momento de confissão de pecados. Diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele haver possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrada dos holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse salmo de confissão é um salmo precioso. Depois de Davi ter adulterado e matado, e depois de longo tempo sem confessar o seu pecado, Deus, através da palavra de Natã e do Espírito Santo, trouxeram aquele homem à sensatez e o levaram à confissão de pecados, confessar que ele nasceu pecador, que ele não podia se salvar, e que a salvação vinha somente de Deus, e que, aqui é interessante, ele havia perdido a alegria de ser crente por causa dos seus pecados. Talvez nossa falta de alegria no culto, na pregação, nas coisas espirituais esteja aí, nosso pecado, e agora nós temos a oportunidade de curvar nossa fronte, orar a Deus, implorar o perdão dele por aquilo que temos feito diante do Senhor, e suplicar a ele: cria em mim um coração puro, um espírito inabalável diante do Senhor. Oremos silenciosamente, e peço, depois de alguns instantes, nossa irmã Sóia nos eleve a Deus numa oração de confissão de pecados. Oremos silenciosamente.
Amém. Vamos louvar a Deus porque Ele não se lembra dos nossos pecados. Abra comigo as Escrituras no livro do profeta Jeremias, capítulo 31 a 40. Nós vamos ler de maneira alternada essa promessa bendita da nova aliança, que Deus diz que não se lembra mais dos nossos pecados. Jeremias 31 a 40. Jeremias 31 a 40, nós vamos ler de maneira alternada esse trecho das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anabel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres da cinza, e todos os campos até o ribeiro
Louvado seja Deus pela promessa da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, que traz perdão de pecados e obediência à santa lei do Senhor. Vamos nos colocar de pé e cantar o cântico Brilho Celeste, o hino 114, e aqueles que vieram preparados poderão lançar no gasofilácio dízimos e ofertas. Nos eleva a Deus numa oração de gratidão. Amém. Devemos assentar, queridos irmãos, vamos passar a pregação da palavra. Só lembrando os irmãos, como nós estamos em obra aqui do lado, se vocês precisarem de ir ao banheiro, passe pelo cantinho e você pode ir ao banheiro aqui por essa porta aqui. Só passar pelo cantinho, para não tirar a atenção dos seus irmãos na hora de ouvir a pregação da palavra.
Nós estamos com um andaimezinho ali, daqui a pouco ele vai sair, se Deus nos permitir, nossa obra vai terminar. Vamos abrir a palavra no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, verso 6 ao verso 9, livro do profeta Zacarias, capítulo 10, verso 6 ao verso 9. Livro do profeta Zacarias, capítulo 10, verso 6 ao verso 9, eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção a leitura das Escrituras. Livro do profeta Zacarias, capítulo 10, verso 6 a 9, diz assim a Escritura Sagrada: Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como o valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os semeei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso e bendito, Senhor dos altos céus, nós lemos a Tua santa palavra, que é inspirada, e na simples leitura, ao determos nossas mentes e corações nela, já podemos ser edificados por tantas verdades evangélicas que brotam ao nosso coração. No entanto, nós sabemos que a palavra do Senhor deve ser lida e explicada e aplicada para que haja, ó Deus, salvação, edificação, transformação das nossas vidas, mas mais do que isso, para haver a salvação do Teu povo santo e a glória que é devida somente a Ti, ó Deus. E nessa noite nós queremos implorar ao Senhor que o pregador seja fiel e que o Teu povo seja fiel ao ouvir, porque ao fazermos isso, certamente o Teu nome será exaltado nesse momento. O Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Nosso Deus e Pai, peço que neste momento o Senhor perdoe os nossos pecados e continue não se lembrando deles, para que ouçamos a palavra da salvação, ouçamos a palavra de Cristo que exorta em relação aos nossos pecados, ouçamos a verdade escriturística que edifica a Tua santa igreja. Pedimos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não só para a nossa igreja, mas onde quer que a palavra esteja sendo pregada, que ela seja pregada com precisão, objetividade, piedade, santidade, para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui já na sessão final do livro de Zacarias, e nós sabemos que esse livro foi escrito por volta de 520 anos antes de Jesus, numa difícil missão de incentivar aquele povo a arrepender-se e a dedicar a sua vida às coisas espirituais, a construção do templo e o culto no dia a dia, dentro do lar, como nós vimos na semana passada, o culto durante o envolvimento daqueles irmãos do passado na sociedade. Então, este livro tem essa função de trazer aquele povo a uma vida de santidade, uma vida que buscava o reino de Deus em primeiro lugar, um reino que viria com o Messias. Esta primeira sessão do livro, do capítulo 1 até o capítulo 6, traz consigo promessas evangélicas da vinda do Senhor, promessas que o Espírito Santo ajudaria na edificação da igreja, que Deus seria o protetor espiritual do seu povo, ainda que não os livrasse de problemas físicos, mas certamente os livraria da derrocada espiritual. E depois os capítulos 7 e 8, como nós vimos, eles são a mola mestra do livro, pegando aquilo que foi descrito nessa primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 6, e impulsionando do capítulo 9 até o 14, desenvolvendo todas essas temáticas com mais detalhes, com mais requinte,
mas com uma diferença, num estilo muito mais apocalíptico. Então nós estamos numa seção do livro em que as coisas são muito mais metafóricas do que cronológicas e precisamente históricas. Temos visto aqui que o foco do profeta eram as crises que o povo de Deus ia passar entre a vinda de Cristo e a volta do Senhor Jesus Cristo, e que nesse interlúdio Deus ofereceria a paz, Deus ofereceria a salvação aos judeus e gentios por meio do Evangelho. Nessa sessão do capítulo 9 ao capítulo 11, que nós estamos expondo agora, nós vimos que do capítulo 9, 1 ao 8, Deus ensina que ele seria o rei guerreiro, através do seu filho, que derrotaria os gentios. No capítulo 9, verso 9 e 10, que o rei da paz, que é Jesus, viria e salvaria o seu povo. Depois nós vimos no capítulo 9, verso 1 a 17, que o povo de Deus, por causa da bondade de Deus, participa da vitória de Deus sobre os inimigos. E agora nós estamos do capítulo 10 até o 11, verso 3, numa sessão que Deus demonstra os verdadeiros pastores e consequentemente Jesus Cristo e os falsos pastores. Na semana passada, do capítulo 10, verso 1 até o verso 5, nós vimos quem eram os falsos pastores, que eles falavam mentira para enganar o povo, que eles diziam ter sonhos de Deus, que eles levavam o povo de Deus a adorar outras coisas que não eram o verdadeiro Deus, a buscar os prazeres antes da palavra de Deus, e que Deus os julgaria. Tudo isso nós vimos na semana passada, os falsos mestres. E hoje então Deus vai falar sobre o verdadeiro mestre, sobre o verdadeiro pastor do seu povo. E a ideia desses versículos aqui, de 6 a 9, é que Deus é o verdadeiro pastor do seu povo, perdoando os seus pecados. Deus ia perdoar os pecados do povo, ia pastorear o seu povo. Ele é o verdadeiro pastor do povo de Deus. Antes de você ver essa verdade, lembre-se, nós estamos nessa grande seção que trata dos bons pastores e falsos pastores. Então o que nós temos agora é uma descrição da ação de Deus em prol do seu povo, sendo Ele mesmo o pastor, aquele que guia o seu povo, que alimenta o seu povo, que cuida do seu povo. E essa ação de Deus aqui, ela é um grande contraste com a ação dos falsos mestres, que enganam o povo, que buscam a morte do povo de Deus e que seriam julgados por Deus. Falsos mestres que, como vimos, levam à idolatria, à falsa religião, a uma vida de busca em primeiro lugar o seu reino e deixam o reino de Deus de lado. Agora, como que Deus faz? Qual é o pastoreio de Deus? E o verso 6 diz: vou fortalecer a casa de José, ou de Judá, e salvar a casa de José. Esse verso descreve a ação de Deus por meio do seu ungido, ou seja, como que Deus ia agir como um pastor por meio do pastor divino, que é o seu próprio filho. Lembre-se que nós estamos aqui nessa sessão vendo as promessas da vinda de Jesus como pastor e o rei da paz. E aqui este verso vai descrever como meu filho, que é o pastor de vocês, o verdadeiro pastor da igreja, ele vai agir. Portanto, o foco não é o povo, o foco é o que Deus vai fazer pelo seu povo com a mão poderosa. E veja que o verso está na voz de Deus: eu vou fortalecer, eu vou salvar, eu vou me compadecer. Tudo é Deus falando, ó, eu vou fazer, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus falando com o seu povo, mostrando o quê? Que essa ação de salvação, fortalecimento, é peculiar de Deus. Ou seja, ainda que Deus use pastores piedosos e sábios para pregar a sua palavra com precisão e pastorear a sua igreja, estes não têm em si o poder de salvação, de transformação de vidas. Isto é uma ação peculiar de Deus como pastor do seu povo, porque Deus sabe, irmãos, que nós, como povo dele, nós não temos força inerentemente em nós. Por isso, Ele, na sua ação peculiar, é quem salva, é quem fortalece, é quem transforma, é quem muda vidas, quem transforma os corações, quem faz toda a obra da salvação, mostrando que o verdadeiro evangelho não é faça e seja salvo,
não é sacrifique e seja premiado com a graça de entrar no céu e ver Jesus. O verdadeiro evangelho sempre é Deus partindo em direção ao pecador para lhe trazer aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. E veja que Deus está mostrando: vou fortalecer Judá e vou salvar José. Essa designação aponta para Judá, o reino do sul, e José, o reino do norte, que haviam se separado, haviam se tornado grandes inimigos, e até aquele momento não havia possibilidade deles se reconciliarem. O que Deus está mostrando é que a salvação, ela traz não só a reconciliação de Deus para conosco, mas traz a reconciliação do homem para consigo mesmo. Ou seja, nós nos reconciliamos com os nossos próximos, com os nossos irmãos em Cristo, e também tendo paz com aqueles que não são crentes. Como disse Paulo: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A salvação, ela não é só uma reunião entre Deus e o homem, mas é uma reunião também entre os homens. Afinal, queridos irmãos, lembre-se que no Éden, depois de Adão e Eva pecar, logo em seguida, quando Deus vai confrontá-los, a primeira coisa que Adão faz é acusar a sua mulher e dar nela uma patada. Está vendo, Deus? A mulher que tu me deste? Por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos. E aqui, Deus está descrevendo essa inimizade dentro do seu próprio povo, Judá, o sul, e Efraim, ou José, o norte, que eram naquele momento os maiores inimigos. E queridos irmãos, isso é tão curioso que o reino do norte, que havia sido caído e se tornou os samaritanos, eles é que estavam dificultando a vida espiritual de Judá. Eles não queriam deixar que o povo de Deus lá em Judá reconstruísse o templo e vivesse uma vida piedosa. Eram eles que estavam arrastando o povo de Deus, Judá, para o buraco espiritual, o buraco da vida de viva para si mesmo. Ou seja, mostrando que através da ação do Messias, esta inimizade entre eles acabaria, que ele poderia juntar inimigos terríveis e que eles se tornariam um só corpo por meio da ação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já vimos em outros textos que isso se cumpriu em Atos 8, que nós lemos aqui hoje, quando o Senhor Deus enviou, através de uma grave perseguição, Filipe e os demais irmãos piedosos para pregar em todos os lugares do mundo, mas começando por Samaria, em que estes aqui do reino do norte seriam salvos. Ou seja, o que Deus está mostrando é que a sua ação salvadora é tão grande, ela é tão maravilhosa, que ela poderia juntar aquilo que não se junta. Vou exemplificar isso simples para você. Você que já passou pela escola ou está na escola, certamente você já viu aquele experimento onde se coloca num copo água e óleo. Eles se misturam? Eles se juntam? Jamais. Eles têm propriedades químicas e físicas distintas e jamais podem se ajuntar. Assim também são os homens em relação aos outros. Jamais seríamos do corpo de Cristo unidos aos irmãos se não houvesse uma ação, irmãos, transformadora, capacitadora de Deus para que nos juntemos aos outros, amemos os irmãos, e isso advém da salvação. Isso advém daquilo que Deus faz nos nossos corações. Por isso, as verdadeiras igrejas, elas demonstram comunhão de um para com o outro, ajuda mútua, interesse na vida do irmão, não no sentido de ficar besbilhotando a vida do irmão, mas no sentido de levar as cargas uns dos outros, como Paulo disse. E aqui no Novo Testamento nós vemos exatamente isso em Atos 8, 4-8, em que Filipe desce a Samaria e a multidão dos samaritanos cria, e houve grande alegria pela salvação trazida por Deus. Esta promessa aqui se cumpre nesta hora, quando Deus salva pessoas em Samaria muitíssimos anos depois. Povo sofrido por causa do pecado. Mas veja, por que Deus faz isso? Talvez você possa pensar, porque eles merecem.
porque há algo neles de especial. Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz ele, porque me compadeço deles, ou seja, porque eu tenho misericórdia deles. O que Deus está ensinando é que essa grande obra de salvação, de reconciliação entre Ele e os homens e entre os irmãos, entre os eleitos de Deus, acontece unicamente porque Deus tem misericórdia das pessoas. A misericórdia é nos dada quando estamos nos apuros do pecado, sem nenhum mérito que mova a Deus para nos salvar. Lembre-se que estes aqui, a quem está sendo feita a promessa, eles foram expulsos do território de Israel pelos seus pecados. Eles foram aqueles que trocaram a Deus pelos ídolos, que trocaram a palavra pelos falsos profetas. Ou seja, o que eles mereciam diante de Deus? Coisas boas, salvação, casas lindas, carros potentes daquela época, de boi, claro, né? Não, eles não mereciam, irmãos, nada bom espiritualmente de Deus. O que devemos aprender nas Escrituras, e ela é muito clara em ensinar, apesar de incautos fazerem de tudo para distorcer isso, é que nós, seres humanos pecadores, nós não merecemos nada de bom de Deus. Nós temos que entender que somos seres humanos caídos, que somos seres humanos que perdemos qualquer pretensão de receber algo de Deus por aquilo que façamos. Pelo contrário, o que merecemos hoje é a nossa condenação. O que merecemos de Deus hoje não é o bem espiritual ou o bem moral neste mundo. O que merecemos de Deus, queridos irmãos, é o inferno. Por isso Deus está dizendo que Ele salvaria pela sua misericórdia, pelo seu compadecer dos homens. Nós não merecemos perdão e restauração, é a misericórdia de Deus que deve movê-lo para nos salvar. Por isso, Jeremias, poucos dias antes destes aqui, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, ou seja, o seu amor pactual, não tem fim. A misericórdia de Deus é o fato dele não nos dar o que nós merecemos. A misericórdia de Deus é o fato dele não punir pelo pecado cada um de nós como ele deve punir. Mas graças a Deus, porque ele é infinito em sua misericórdia, e ele olha para o seu povo e sabe que o seu povo não merece isso, mas ele precisa da salvação, e ele dá ao seu povo não o que ele merece, mas o que ele precisa, que é o perdão de pecados, a graça em Jesus Cristo. Se não fosse, irmãos, por essa misericórdia, o homem deveria ter sido consumido lá no Éden quando pecou. Ele deveria não ter só morrido espiritualmente, mas morrido para todo sempre debaixo da ira de Deus. Lembre-se, todas as Escrituras são permeadas pela misericórdia de Deus em relação aos seus eleitos. Se não fosse essa grande promessa de Deus de ser misericordioso, seríamos rejeitados para todo sempre. E saiba de uma coisa, Deus não estaria perdendo nada se você não fosse reconciliado com Ele. Como disse Jó aos seus amigos, Deus não ganha nada com a nossa piedade. Deus rejeitou o seu povo aqui, o mandou para longe pelos seus pecados, e agora somente pela sua misericórdia ele diz: vou salvar. Sua graça abundaria de tal maneira que ele lhes dá uma promessa bendita aqui. Ele diz: eu vou trazer de volta como se eu nunca os tivesse rejeitado. Sua graça seria tão maravilhosa, sua misericórdia tão abundante, que Deus não lembraria da iniquidade do seu povo, da iniquidade dos pais deles. Sabe o que isso significa? Pleno perdão, restauração verdadeira de relacionamento. Essa é a promessa que Deus nos dá na nova aliança que está vindo com Cristo. Por isso, o que o profeta está vendo aqui apocalipticamente é a vinda de Cristo, trazendo a nova aliança em que Deus não lembraria dos nossos pecados. E veja, irmãos, a aliança no Antigo Testamento era uma aliança de lembrar pecados. Todos os dias você deveria fazer oferta pelo pecado, lembrando os seus pecados. E se você nunca leu o livro de Levítico, sabe como era a oferta que você deveria fazer?
Você deveria levar os cordeirinhos ou as aves, se você fosse um pobre, para expiar a culpa, e você deveria colocar a mão sobre aqueles animais e trazer à sua mente os seus pecados. Nossa, menti. Pensei numa mulher como não deveria. Falei o que não devia para o meu pai e para a minha mãe, e trazer à memória tudo o que você tinha feito para a confissão de pecados. A antiga aliança era uma aliança de lembrar pecados, e até os sacerdotes tinham que oferecer por si mesmos para lembrar: somos pecadores, somos um povo pecador. Mas a promessa da nova aliança é a seguinte: porque esta é a aliança que vou firmar com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente vou imprimir as minhas leis, também no coração escreverei. Ou seja, não seria escrito só em tábua de pedra, mas no coração. Eu vou ser o seu Deus e eles serão meu povo. Relacionamento restaurado. Não ensinará cada um mais ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor? Ou seja, todos teriam um conhecimento profundo de Deus, relacional com Deus. E Deus disse: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse é o perdão que Deus nos dá em Cristo. Ele não lembra dos nossos pecados. Agora veja uma coisa, irmãos. Ele não disse: eu não me esqueço, ou eu me esqueço dos seus pecados. E aqui está a chave para você entender o que é o perdão. Porque muitas pessoas dizem de maneira ignorante que perdão é esquecer. De maneira nenhuma. Deus não disse: eu me esqueço dos seus pecados. Ele disse: eu não me lembro dos seus pecados. Esquecer é um lapso de memória. Esquecer é falhar em ter conhecimento de alguma coisa, o que é impossível para Deus. Vou ensinar isso para você através de um exemplo. O que você comeu no dia 10 de janeiro desse ano? Qual a roupa você vestiu? Você se esqueceu. É algo negativo. É algo que eu não consigo ter intelectualidade, entendimento sobre aquilo. Agora, não lembrar é algo positivo. Significa que eu não trago à memória aquilo que eu sei e que jamais vou esquecer. Por isso o que Deus está dizendo é: eu não trago à memória o pecado de vocês. Ele decide deixar o nosso pecado para trás e não ficar julgando na nossa cara. O pecado, ele não é trazido à tona, porque quando algo é trazido à tona, o que acontece? O relacionamento azeda de novo. Vou exemplificar na discussão de marido e mulher, né? As nossas esposas são mestres nisso, né? Quando nós estamos discutindo, às vezes não tem nada a ver com o assunto, mas aí ela lembra: você lembra aquela vez que nós viajamos, que você estava olhando para uma mulher na praia? Tem nada a ver com o que você está falando. E aí ela traz aquilo na mente, joga na sua cara, mostrando que ela nunca perdoou aquilo. E o que acontece com você? Fica irado e responde à altura. Isso não é perdão. O perdão é não trazer isso à tona, é não julgar na cara. Por isso que Paulo diz que o amor não se ressente de mal, ou seja, o amor não guarda notas. O que Deus está dizendo aqui é: eu amo vocês, por isso eu jamais vou trazer à memória o pecado de vocês para dizer o seguinte: não quero relacionamento mais, você é esse tipo de pessoa. Deus está dizendo para eles: não, eu não vou lembrar mais, eu não trago mais a memória. Por isso que todas as vezes, irmãos, que vamos fazer a triste confissão de nosso pecado, Deus não fica lá falando no confessionário da sua casa dizendo assim: ah, pastor, como você é pecador, né? Ah, você lembra o que você fez ontem, né? Ah, você lembra daquele dia, não lembra? Isso não é perdão. E é isso que Jesus veio fazer: trazer perdão, não lançar mais na nossa cara o pecado, trazer cada um de nós ao seu convívio santo, restaurado plenamente, nos chamando de filhos e filhas. E é isso que Deus está prometendo.
que haveria para eles um estado de perdão, como se ele nunca tivesse lançado os pecadores da sua presença, uma reconciliação plena, maravilhosa, que não deixaria mais cicatriz, porque ele nos ama. E ele nos ama, e ele prometeu isso numa aliança. Por isso ele diz aí: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ele está trazendo aqui a linguagem da aliança, falando: acreditem nisso. Sabe por que vocês podem acreditar nisso? Porque eu sou o Deus da aliança. A minha aliança é que eu vou salvar vocês. Eu estou prometendo salvação, graça, perdão, santidade, vida diante de mim, e eu vou cumprir isso. Eu cumpro as minhas promessas. Eu sou o Senhor, eu não mudo. E veja, irmãos, o fato aqui de Deus continuar trazendo isso ao seu povo, mostra que Ele o acolheu, que Ele escolheu esse povo, que Ele ama esse povo, e Ele jamais muda, e por isso Ele vai continuar amando, trazendo graça, perdão, santidade, reconciliação. Ele disse isso a Malaquias: eu sou o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. E Ele prova, irmãos, que o nosso relacionamento com Ele está realmente restaurado, porque Ele diz: eu os ouvirei. Deus ouviria as orações do seu povo. Eles não falariam ao léu, eles pediriam ajuda a Deus, e Deus os responderia no beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer. E essa é a beleza. Por quê? Ímpios não oram, ímpios jamais são ouvidos. Deus ouve a oração verdadeira dos seus servos, e Deus ouve a oração dos seus servos, sendo elas corretas, justas, feitas em nome de Cristo, e Ele, como apraz, as responde. E quando Ele responde, Ele às vezes nos surpreende e nos concede o que almejamos. Outras vezes Ele não concede o que almejamos, porque não será bom para nós, mas é certo que Ele escuta a nossa oração, porque Ele é misericordioso, porque Ele fez uma aliança conosco. Aprenda, querido irmão, a sua oração não muda Deus, a sua oração não muda os planos de Deus, mas a sua oração é a ação de Deus mudando você, fazendo submisso a Ele. Por isso Jesus nos ensinou: seja feita a tua. E por isso Jesus, num dos momentos mais difíceis da sua vida, Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo não seja como eu quero, mas seja como tu queres, faça a tua vontade. Nós devemos ansiar por orar assim: faça, Deus, a tua vontade, cumpra as promessas do Senhor da maneira como tu queres. E veja, irmãos, que esse verso 6 é a resposta de Deus ao capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens. Como nós já vimos, essa promessa, ou esse incitar de Deus, era um incitar para que eles orassem pedindo salvação. E aqui Deus está dizendo assim: estou respondendo a oração, a salvação está chegando por meio do meu Filho, sou eu que pastorei vocês, e vocês agora voltam arrependidos, eu escuto a oração de vocês. E qual é o resultado da salvação na vida de um eleito? Verso 7: os de Efraim serão como valente, o seu coração vai se alegrar. Veja que Deus tomou aqui Efraim como uma metonímia. Para quem está com dificuldade em português, metonímia é uma figura de linguagem que indica uma parte por um todo. Você usa uma partezinha para referenciar o todo, e Deus está usando aqui Efraim para apontar para todo o seu povo, mostrando qual seria o resultado da salvação no seu povo. Primeiro, eles seriam como valente. Os de Efraim seriam como valente, ou seja, o povo de Deus que é salvo é um povo valente diante de Deus, é um povo que guerreia por Deus, que trabalha por Deus, que usufrui do grande poder de Deus na sua vida, de maneira que agora, livres do pecado, perdoados por Deus, com os seus pecados não vindo à memória de Deus, eles trabalham por Deus, eles são salvos e trabalham. Veja, irmãos, que essa é a lógica da salvação. Nós não trabalhamos para a nossa salvação, nós trabalhamos porque somos salvos. Quando Paulo vai descrever a salvação em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10,
ele diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que ele fala depois? O que é? Não lembra não? Vocês são feitura de Deus, ou seja, um poema de Deus, criado para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão, para que andássemos nelas. Percebeu a lógica? Vocês são salvos pela graça, vocês não merecem, vocês recebem essa salvação pela fé, que não vem de vocês, Deus dá. E depois que vocês são salvos, vocês se tornam lindos poemas de Deus. Feitura dele é a expressão grega poema. E depois, nesse lindo poema de Deus, o que tem? Uma vida de santidade que trabalha para Deus. E é isso que Deus está prometendo aqui. Lembre-se, essa seção do livro é apocalíptica. Deus não está descrevendo uma guerra literal, Ele está descrevendo a ação da palavra, da salvação, da nova união com Ele, numa vida de valentia para servir contra os inimigos espirituais, contra os poderes dominadores deste mundo, como Paulo diz. É isso que ele está ensinando. Vocês agora vão ser como valentes, lutando. Vocês que são oprimidos por Satanás, um povo oprimido pelos homens, um povo que está deixando de ser corajoso, vocês que são salvos vão se tornar valentes. A covardia era o estado que eles estavam, mas na obra do pastor divino, o povo de Deus é corajoso. Ele luta contra o mundo pela fé, com a pequenina fé. Ele luta contra Satanás com a oração e com a palavra. Por quê? Porque Deus nos salva. E aqui, queridos irmãos, Deus está chamando a sua igreja hoje, porque essa palavra vale para hoje, a sermos corajosos na luta contra o pecado, contra o maligno, contra este mundo. Você e eu, nós não precisamos nos atemorizar, porque Cristo nos salvou, Ele nos deu paz. Por isso Ele diz: vocês não devem temer o homem, que pode matar o corpo de vocês. Temam a Deus, que pode lançar a alma de vocês no inferno. Nós tememos os homens. Veja um exemplo simples, como você teme muito mais aos homens do que a Deus. Pense lá no seu emprego, na sua escola. Se alguém começasse a lhe arguir quem você é e lhe jogar na cara impropérios, porque você é um crente e que você acredita nas coisas que o mundo acha que são loucura, qual seria a sua atitude? A maioria de nós iria arrefecer. Na verdade, a maioria de nós permanece nos seus bairros, nos seus empregos, nas suas casas, como se não fossem crentes. Ninguém os sabe que eles são crentes. Como diz um pastor amigo meu, eles são crentes 007, agente secreto. Ninguém sabe que eles são crentes. E quando eles são perguntados, eles dizem como Pedro: jamais conheci esse tal de Jesus. Que igreja, o que, rapaz? Isso é loucura. Deus está dizendo aqui o contrário. A salvação nos faz valentes para enfrentar esse tipo de coisa, fortalecendo nossa luta contra essa carne, contra o inimigo espiritual. E nós podemos então ser valentes diante disso. Não precisamos ter medo dessas coisas. Antes, podemos buscar a força que vem de Deus. Sermos humildes na luta pelo reino, sabendo que, meus irmãos, Cristo venceu. Então minha vida não pode ser uma verdadeira banheira quente de não fazer nada. Pelo contrário, eles se revigoram em Cristo e lutam por Cristo. E ao fazer isso, eles gozam da alegria da salvação. Diz aí o verso 7: será como um coração alegre pelo vinho. Essa é uma metáfora bíblica. Deus diz, irmãos, que Ele nos deu o vinho para a nossa alegria. O Salmo 104, 14 e 15 diz: Deus faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. E Deus deu o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho no rosto, e o alimento que lhe sustém a força. Na Bíblia, o vinho não é pecaminoso você tomá-lo, ainda que alguns pastores digam que você tomar um vinho é pecado. Pelo contrário, na palavra de Deus, o vinho e a bebida forte são símbolo da alegria de Deus que vem para o homem.
Tanto que a promessa da nova aliança por meio de Isaías, Deus diz: comprai pão sem ter dinheiro, bebam bebidas fortes, tomem o vinho, comam comida gordurosa, ou seja, desfrutem do gozo da salvação. E aqui o profeta está usando essa metáfora bíblica, mostrando o que? A salvação, o que ela traz na vida de uma pessoa? A verdadeira alegria com Deus. Enquanto o pecado domina, escraviza, torna os homens taciturnos, falsamente alegres, a alegria verdadeira vem da salvação. Aprenda, querido irmão, a alegria verdadeira não vem pelas coisas da vida, não vem pela saúde, não vem pelos bens que você tem, não vem pela família que você tem. A alegria verdadeira vem da salvação. O homem natural é que busca se alegrar nas coisas da vida, ainda que Deus tenha dado aprazimento nelas, mas ele sempre vê a fonte de alegria nas coisas da vida. O homem espiritual, ele entende que as coisas da vida temporais são usadas por Deus para o nosso aprazimento, mas que a alegria dele não vem dali, porque a sua alma é eterna, e coisas temporais não podem trazer alegria naquilo que é eterno. A saciedade verdadeira vem de Deus com a sua infinitude. Somente quando Deus nos dá perdão é que Ele faz alegre de verdade. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana: você vai tomar dessa água e você vai ter sede de novo, mas se você tomar da água que eu te dou, mulher, e você não sabe quem está te pedindo isso, você jamais teria sede. A verdade, irmãos, que aquela mulher estava vivendo em pecado, não tinha alegria da salvação. A verdade que nós lemos aqui no Salmo 51:12 é: restitui a alegria da minha salvação. É que o pecado tira a alegria das nossas vidas. O rei Davi é o ótimo exemplo disso. Quando ele adulterou e matou e escondeu o seu pecado, os seus ossos enfermaram. Talvez você esteja doente porque Deus está enfermando os seus ossos para você confessar o seu pecado. Você já pensou nisso? Ele fez isso com Davi, e você não é melhor do que Davi. Pelo contrário, pelo que eu conheço de nós somos bem piores que ele, apesar do pecado dele ter sido mais grave do que muitos dos nossos. O pecado rouba totalmente a nossa alegria. Você vai tentar fazer tudo, mas não vai ter alegria verdadeira. Esse homem fez de tudo para ter alegria, cercou-se de prazeres, escondeu o seu pecado, achando-se vitorioso, recebendo um filho, 9 meses sem confessar o pecado. O quarto do bebê já estava pronto, o enxoval já estava pronto, metaforicamente dizendo, irmãos. E o que Deus fez? Mostrou para ele que a alegria verdadeira não vem disso. É ser tolo querer alegrar-se com fontes rotas. Aprenda, a alegria brota de um coração salvo. A alegria não está fora de nós, ela está dentro de cada um, que é aquele que é salvo e se contenta em Deus. Não adianta você buscar alegria em nada mais se ela não está dentro de você. Se o seu coração não é purificado, você não tem perdão, você jamais vai ser alegre. Alegre de verdade. Por isso Paulo disse: a alegria é uma parte do fruto do Espírito. A pessoa que não tem verdadeiramente o Espírito Santo jamais vai ser alegre. E aí, meu irmão, você tem alegria da salvação? Você tem prazer de estar aqui hoje ouvindo essa palavra? Não? O que isso diz sobre você? Quais são os pecados que você está escondendo? Lembre-se que pecado não confessado é pecado não perdoado. Isso vai lhe enfermar os ossos e a fé, se é que você a tem. Mas o verdadeiro crente, ele tem coragem e alegria que vem de Deus. E mais, ele ouve a voz de Deus na sua palavra, verso 8: eu vou assobiar e ajuntar. Esse verso aponta que o pastoreio de Deus, em contraste com os falsos mestres, vem pela sua palavra. Deus está contrastando ele com os falsos mestres.
Os falsos mestres, na semana passada nós vimos, eles tinham sonhos, eles falavam mentira, eles ofereciam uma falsa alegria, uma falsa liberdade, um falso perdão, levavam as pessoas para os ídolos, para servir seu coração, a entregar aos prazeres, falsas promessas, falsas consolações, condenação de pecados, como nós vimos. E aí Deus está dizendo: eu não sou assim, eu pastoreio de verdade o meu povo, eu cuido do meu povo num estado difícil que ele se encontra, eu não abandono o meu povo. Mas como que eu faço isso? Eu assobiarei. Essa expressão, irmãos, é típica dos pastores daquela época. Nós não temos uma cultura muito típica de pastor de ovelhas, mas os pastores daquela época, eles assobiavam para as ovelhas, e as ovelhas ouviam e eram ajuntadas pelo pastor. Esse ato singelo de dar um assobio, ó, elas vinham. Mostra que Deus conhece o seu povo, que Deus chama o seu povo, que Deus pastoreia o seu povo pela sua palavra. O que está sendo visto aqui é Cristo pastoreando o seu povo. Lembre-se que João 10, Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas ouvem o meu pastoreio, a minha palavra. Olha só, o que Zacarias está pregando aqui é o pastoreio de Jesus na nossa vida pela palavra, o seu chamado pelas escrituras na nossa vida, que nós que somos eleitos de Deus, salvos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós conhecemos Jesus pela palavra, nós ouvimos Jesus pela palavra, e nós não ouvimos Jesus fora da palavra. É o assobio de Cristo, é o pastoreio de Jesus. Ele é o pastor divino, Ele chama o seu povo, Ele cuida do seu povo. E queridos irmãos, isso é tão bendito, porque talvez você não tenha noção disso. Deus, antes dessa promessa, nos livros proféticos, antes da queda, qual queda? Queda para o cativeiro babilônio, óbvio. Ele diz assim: eu vou assobiar para os povos, para eles julgarem vocês. A chamada de Deus tinha sido para os povos, para julgar o seu povo, e aqui ele está dizendo: não, agora eu vou assobiar para vocês serem salvos, porque eu amo tanto vocês, eu tenho tanto cuidado de vocês, que eu vou assobiar, e eu vou salvar vocês, eu vou pastorear vocês pela palavra. E queridos irmãos, nós temos uma imagem tão pequena do poder de Deus, do cuidado de Deus nas nossas vidas, que nós não vemos, irmãos, que o maior cuidado de Deus na nossa vida é o fato dele estar falando conosco aqui agora, dele nos dar essa Bíblia e você poder ouvir a voz de Deus na sua casa todos os dias. Esse é o assobio de Deus para nós, a palavra lida, a palavra crida, a palavra meditada, estudada, a palavra exposta, é o assobio de Deus para as nossas vidas. Aqui nós temos a doutrina do Evangelho da salvação, a doutrina que nós que somos reformados chamamos de chamada eficaz. O que significa essa chamada eficaz? Ou vocação eficaz? A vocação eficaz, eu vou ler para você o que significa. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos do nosso pecado. Primeira coisa, o Espírito Santo convence do pecado. Quem tem o Espírito Santo sabe que é pecador, sabe que é miserável. Por isso a segunda coisa é convencendo-nos da nossa miséria. A terceira coisa, ele diz, ele ilumina os nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo, ou seja, ele nos chama para a salvação conhecendo Cristo, ou seja, entendendo quem é o Jesus da Bíblia. Ele renova a nossa vontade, ou seja, ele muda a sua vontade, fazendo com que a sua vontade não seja somente dada ao pecado, e ele nos persuade e habilita a abraçar a Jesus como Salvador, como ele é oferecido no Evangelho. Para que você entenda bem essa doutrina, talvez você vai entender uma coisa agora que você não tinha entendido. Há dois tipos de chamado na Bíblia: uma chamada externa e não eficaz. Ela é exemplificada na Bíblia, nos livros proféticos
e ela é exemplificada por Jesus em algumas parábolas que Jesus contou. Uma delas, Jesus contou uma parábola das bodas, em que aquele que convidava o casamenteiro ali, né, a pessoa que estava casando, chamava as pessoas: vem para o meu casamento. E eles diziam o seguinte: não, eu acabei de casar e não posso ir. E o outro dizia: não, eu comprei uma junta de bois e tenho que experimentá-lo. E o outro dizia o seguinte: não, eu comprei um campo e eu tenho que ver. E Jesus estava mostrando que as 3 desculpas eram desculpas esfarrapadas. Judeu nunca ia comprar um campo e boi sem experimentar antes, meu irmão. Judeu não é bobo igual a gente que compra um carro sem nunca ter andado, que compra um apartamento sem entrar nele. Enfim, judeu é muito mais esperto que a gente para os negócios. Então são falsas desculpas. E depois o outro dizia: eu casei e não posso ir. A lei desobrigava uma pessoa do casamento em relação à guerra e não em relação aos compromissos sociais. Então são desculpas esfarrapadas. E aí Jesus dá a moral da história: muitos são chamados e poucos. Exato. Sabe o que ele está ensinando? Essas pessoas que ouvem Bíblia e jamais são salvas. Elas vão ouvir e sempre há uma desculpinha esfarrapada: não, pastor, não vou ser membro dessa igreja aqui não, eu vou, na verdade, frequentar aqui, mas eu não quero ser membro. Não, pastor, que isso, ser membro de igreja, batizar, fazer profissão de fé, para que isso? Não, pastor, deixa eu viver no meu pecadinho aqui, tem algumas coisas aqui que eu não consigo tirar. Jesus exemplificou isso, e Jesus estava mostrando, aquilo era uma parábola dele, ele era o noivo, ele estava chamando, e eles estavam rejeitando. E é uma parábola que se cumpre na vida da igreja todos os dias. A pregação é feita e as pessoas rejeitam a pregação. Por quê? Porque não há nelas vestes nupciais, ou seja, elas não mudam de vida, não há santidade. Elas estão ouvindo, às vezes até sem membros da igreja, mas eles nunca foram chamados de fato. Essa chamada externa, ela é resistível, tanto que os judeus resistiram a Jesus. Mas existe uma chamada que não pode ser resistida, ela é chamada interna. Essa vocação é eficaz, e a Bíblia fala dela em Atos 16:14, preste muita atenção. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ou seja, ela era uma prosélita, ela tinha aderido à fé judaica, mas não era crente, não era ainda cristã, ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração, para atender às coisas que Paulo dizia, ou seja, pregava. Muitas mulheres estavam ouvindo, mas só essa Deus abriu o coração dela para a salvação. Por quê? Porque ela era especial? Não, porque ela era eleita, porque Deus escolheu ela na eternidade para a salvação. Pastor, isso é doutrina que não é bíblica, não é não? O mesmo livro de Atos, no capítulo 13, verso 48, um pouquinho antes: ouvindo os gentios, ouvindo o que? A pregação, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Então os gentios estavam ouvindo a palavra assim: rapaz, que coisa boa eu ouvir a palavra, que coisa maravilhosa essa Bíblia. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Lucas está falando, quem que creu? Quem Deus lá na eternidade falou assim: vai crer, vai ser salvo. E eles não resistiram. Percebe que esse assobio de Cristo, o ouvir a palavra de Cristo que o profeta está descrevendo aqui, é essa doutrina? Ou seja, quando eu assobiar para o meu povo vai ser salvo, o meu povo vai ser pastoreado. Eles não vão resistir. Por quê? Porque dentro deles eu mudo o coração deles, eu dou a eles fé, e eu faço eles aceitarem a palavra que é minha, porque se não fosse assim, eles iam resistir e ir para o inferno. É isso que Deus está falando. E um dos maiores pregadores de todos os tempos disse o seguinte: o que o profeta está dizendo é que a pregação do Evangelho é o assobio de Deus para as almas eleitas, para que eles venham a Cristo, o seu chamado às ovelhas dispersas, para pastar nos pastos verdejantes de Jesus. É isso que ele está prometendo, chamar pecadores para a salvação. E por que Deus pode chamar pecadores para a salvação? Porque diz aí,
eu os tenho remido. Deus só pode chamar pessoas para serem salvas por causa da remissão. A causa não está neles, a causa é externa a eles, é o que Deus faz por eles. Deus está dizendo: eu vou salvar vocês, eu vou congregar vocês, por quê? Porque eu estou remindo, estou pagando o preço caríssimo de vocês. O que Deus está ensinando para eles aqui é que nenhum de nós pode nos salvar, nenhum de nós pode pagar a dívida do pecado, nem nosso, nem de ninguém, e que a nossa salvação não depende de nós, depende dele pagar a dívida. Eu vou citar para você o Salmo 49, 7 e 8, diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, ninguém pode pagar o preço dele da salvação, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, ninguém pode resgatar o outro de Deus. Por quê? Resposta: pois a redenção da alma deles é caríssima. E se é caríssima, diz o seguinte: cessará a tentativa para sempre. A Bíblia está dizendo aqui literalmente: você não pode se salvar e você não pode salvar ninguém. Você não pode pagar a sua dívida e nem a de ninguém. Por quê? Porque é caríssimo. E você pode parar de tentar, porque você não vai conseguir. É isso que o salmista está dizendo. A Bíblia, irmãos, ela é muito clara em mostrar que nós não podemos resolver o nosso problema com Deus. Que Deus nos salva e nos chama porque Ele pagou a dívida. Ele mesmo paga a dívida. E Ele não paga ao diabo, e Ele não paga a nós, Ele paga uma dívida que é com Ele mesmo. Por isso Paulo escreve aos Colossenses a seguinte questão, Colossenses 2,14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, você tinha que obedecer toda a lei para ser salvo. Você não pode, você sabe disso. O qual nos era prejudicial, ou seja, o que a lei nos faria? Só matar. Jesus removeu inteiramente e o cravou na cruz. Paulo está dizendo: essa dívida impagável que vocês têm, Jesus é quem paga. E é por isso que Ele pode nos chamar para a salvação. Porque, irmãos, a Bíblia nos traz um dilema. Deus não pode perdoar o pecado de ninguém se Ele não pagar a dívida daquela pessoa. Vou ilustrar isso para você o seguinte: imagine que a sua esposa, ou filho, ou pai, ou mãe, ou qualquer pessoa do seu coração seja morta. Imagine essa cena: foi morto, acabou, tem como mais não, ok? E aí você vai diante do juiz e está lá aquele que matou o seu familiar querido. E aí você está lá do lado de cá assim esperando, né? O que o juiz vai fazer com esse traste? E aí o juiz vira e fala assim: fulano, pode ir embora, estou perdoando você, você não tem uma dívida com a lei, pode ir embora. O que significa isso? Injustiça. Por isso Deus nunca poderia ter perdoado o nosso pecado se Ele não tivesse pagado a nossa dívida no madeiro. E é isso que Ele faz. Ele perdoa a nossa dívida impagável. Eu os remi, eu paguei a dívida. Deus está falando aqui. Por que eu vou salvar vocês? Por que eu vou pastorear vocês pela Bíblia? Porque eu paguei o preço de vocês. E aí você aprende uma verdade bíblica excelentíssima: Jesus não morreu por todas as pessoas, Jesus morreu por aqueles que Ele vai salvar, porque senão Jesus ia ser um bobo de pagar a dívida daquele que não vai ser salvo. E Jesus não joga fora o seu precioso sangue. E Jesus não é bobo, irmãos. Bobos são aqueles que acham que Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu para perdoar pecados, perdoar dívida. Por isso Mateus diz: Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O seu povo, não todos os povos, não todas as pessoas. As pessoas não estão sabendo nem ler Bíblia mais. A promessa de salvação é para o povo, como está aqui, para os eleitos de Deus, como está aqui. Ele vai morrer por esses, porque senão Jesus ia ser o mal frustrado do universo. Morrer por quem não vai ser salvo, dar o seu sangue para quem não está nem aí para Ele.
E a consequência disso, diz o texto aí, eles vão se tornar uma multidão. Ou seja, o povo de Deus, porque Jesus morreria e Jesus pregaria a palavra para eles, assobiaria a palavra para eles, qual é a consequência disso? O povo de Deus vai se tornar uma multidão. Daí, João vê uma multidão no céu que não se pode contar, de todas as tribos, raças, povos, línguas e nação. Ou seja, o povo de Deus vai crescer, porque Jesus os salvou, porque Jesus os pagou o seu preço, mas o seu povo vai crescer. E veja, como ter certeza dessa verdade? Verso 9. O verso 9 aqui, Deus os faz refletir para tudo que aconteceu, para eles terem certeza que isso aconteceria. Diz assim, eu vou ler o verso todo: ainda que os espalhei, e a palavra aqui é semeei, por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Veja que esse verso está no passado. Deus está dizendo para o seu povo agora: está vendo essas promessas lindas que eu dou para vocês? Elas antes estavam no futuro, assobiarei, eu os remirei, vou salvar. Agora está no passado. Ele está falando assim: está vendo aquelas promessas que vão se cumprir? Como que vocês vão ter certeza? São coisas lindas, são coisas grandiosas, não são? Vocês são fracos na fé. Agora olhem para o passado. Eu vou provar pelo passado que isso é verdade. Deus os faria entender agora o cativeiro. Eles veriam o juízo que eles passaram pela ótica de Deus, pela uma nova ótica de Deus. O cativeiro qual eles passaram foi o espalhar do povo pela ação de Deus. Deus trouxe juízo sobre o seu povo, espalhando eles pelo mundo, semeando eles pelo mundo, e aquilo foi de fato um juízo de Deus. Mas Deus está dizendo assim: olhe por outro ângulo agora. Olhe por outro ângulo. Foi juízo? Foi. Mas agora eu quero mostrar para vocês que a graça estava acontecendo lá. Qual é a graça? A palavra diz aqui: eu semeei. Deus estava dizendo que o cativeiro e todo o juízo que eles passaram foi uma semeadura de Deus, que Ele puniu o seu povo, mas Ele lançou a semente do Evangelho pelo mundo. Ao levar os judeus para a vastidão do mundo, para lugares desconhecidos e longínquos, Deus estava espalhando a palavra e a verdadeira religião. Esses países que não conheciam a Deus, lá poderiam ter noção do verdadeiro Deus, ouvir do verdadeiro Deus, por aqueles que foram espalhados. Lá, esse povo de Deus poderia ser sal e luz, a semente do Evangelho, a semente de Deus. E é isso que ele estava mostrando. Olhem agora para o cativeiro. Eu estava punindo vocês, mas mais do que isso, eu estava fazendo a minha obra da salvação, espalhando a semente da salvação. E aqui eu quero fazer você se lembrar. Lembra de Daniel na Babilônia? Daniel na Babilônia falou da palavra de Deus para Nabucodonosor, que foi salvo, e diz: esse Deus opera com o poder dos céus e ninguém pode conter a sua mão, eu me humilho e o exalço. Ou seja, fruto da salvação. Ninguém se humilha de verdade diante de Deus e exalta Deus se não for salvo. Percebeu? Você quer ver outra coisa? Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha de fogo, e lá quem estava com eles? Semeando a verdade de que Deus não pode ser comparado e nem servido com os ímpios e pelos ídolos. O Senhor dentro daquela fornalha. O que Deus está mostrando é: eu não destruí vocês, eu tive misericórdia por vocês, porque o meu propósito era mais santo, era espalhar a palavra para longe, e lá vocês buscariam a Deus com seus filhos, como está dizendo aí, e as pessoas me conheceriam. Por isso em Malaquias capítulo 3, Deus diz: o meu nome, em todo lugar se queima incenso para o meu nome. Ou seja, Deus estava espalhando a palavra, espalhando a verdade, espalhando a salvação, espalhando a igreja no Antigo Testamento. E onde eles foram, eles criaram sinagogas com culto e pregação da palavra, espalhando. E Deus está dizendo assim: está vendo? Eu estou provando para vocês que eu vou cumprir minha promessa. Por quê? Esse povo vai ser grande, esse povo vai ser salvo, esse povo vai ser pastoreado. Como que eu vou fazer isso? Eu já comecei a fazer, espalhando vocês,
acompanhando o juízo com a misericórdia. É como se ele estivesse dizendo assim: olhe para o cativeiro, havia misericórdia, vocês não acabaram, eu espalhei a semente santa. Tenham certeza então que eu vou cumprir minhas promessas. E aí você pode perguntar: pastor, quando que Deus cumpriu essas promessas? Em primeiro lugar, Ele cumpriu essas promessas por meio de Jesus Cristo. Como eu já citei diversas vezes, Jesus é esse pastor divino prometido aqui. Por isso Ele identifica-se como pastor do seu povo, aquele que está acabando com a rejeição do povo, aquele que subia para os eleitos e lhes dá entendimento dele e os chama para salvação e perdão de pecados. Jesus é aquele que nos dá a alegria da salvação e faz o seu povo corajoso na luta contra Satanás e o pecado. É Ele quem congrega os seus eleitos e diz que a sua igreja é o seu corpo. É Ele que, como disse Paulo, um semeia, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Percebe? Em todo o Novo Testamento nós vimos o cumprimento desta passagem por meio de Jesus Cristo, fazendo-nos um só povo, um só rebanho, um só pastor, salvando judeus, gentios, samaritanos, eleitos espalhados pela terra. Mas Deus cumpriu essa promessa também no tempo dos apóstolos. Nós lemos aqui hoje em Atos, e você viu um eunuco vindo da Etiópia para ouvir a palavra e ser salvo. Você viu que no capítulo 8 de Atos, Deus persegue a sua igreja. Deus persegue a sua igreja. Deus persegue a sua igreja. Vou falar de novo, para que ela pregue a palavra para todos os lugares. Sabe por que Deus teve que fazer isso? Porque Jesus disse para os apóstolos assim: olha, sobre vós descerá o poder, para vocês serem as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E o que os apóstolos fizeram? Jerusalém está muito gostoso, não vamos não. E aí o que Deus faz? Tá bom, não quer cumprir minha ordem não? Vai lá, Paulo, mata esse bando de crente, mata esse povo que não quer sair para pregar a palavra. E aí, diz Lucas, naquele dia se levantou grande perseguição, e eles foram dispersos, semeados. Olha, Lucas usa a mesma linguagem, eles foram semeados. E o que eles fizeram? De novo ele diz, semeados, foram pregando a palavra. Olha o que Deus fez. 500 anos antes de Jesus nascer, Ele espalhou esse povo, judeus espalhados por todos os lugares. E agora, depois que Jesus está no céu, Ele vai usar os apóstolos para pregar aos judeus espalhados por todos os lugares. E não só eles, mas a igreja para pregar aos gentios espalhados para todos os lugares. Ou seja, essa promessa está se cumprindo. E Ele vai assobiando e salvando pessoas, porque os seus eleitos estão semeados pela terra, e Ele está juntando os seus eleitos, trazendo salvação e alegria da salvação. Hoje está se cumprindo essa promessa, ajuntados no corpo de Cristo, salvos e alegres pela salvação, cultuando a Deus. Hoje se cumpre essa palavra. Agora, como viver esse texto tão complexo, não é? Vou ensinar vocês a viver esse texto. Em primeiro lugar, eu gostaria de aplicar esse texto para que você aprenda a perdoar pessoas. Os nossos dias, nós temos ouvido as pessoas da igreja dizer assim: eu não posso perdoar, eu não sei perdoar e eu não quero perdoar. Mas Jesus contou uma parábola chamada do credor incompassivo, para ensinar que o perdão é dever de todos os crentes. Ele ensinou que havia um homem que tinha uma dívida de 10.000 talentos, ou seja, uma dívida impagável, e que ele foi
perdoado. Depois ele disse que havia um homem que devia 100 denários, 100 dias de trabalho, e que esse que foi perdoado de uma dívida impagável, não quis perdoar o que devia 100 denários. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Vocês foram perdoados de uma dívida impagável. Qual é o dever de vocês? Perdoar as dívidas menores. Eu quero aqui extrapolar e fazer uma hipérbole. Imagine que um bandido entre na sua casa e faça algo de muito ruim com seus filhos, ou com a sua esposa, ou com seu esposo, e os mate. É uma dívida pequena diante do que você fez com Jesus. Você o colocou na cruz. É isso que Jesus ensina. E pare com essa besteira de que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar, como nós vimos aqui, é não lembrar, é você se forçar a não trazer aquilo na memória e se forçar para não exercer o seu direito de vingança. Eu perdoei, falou mal da pessoa, já mostrou que não perdoou, está exercendo vingança. E aí, querido irmão, perdoar é sim uma coisa difícil, mas todo aquele que é crente perdoa, porque tem a verdadeira fé. Jesus uma vez ensinou isso para Pedro, dando um tapa de luva nele. Pedro foi dar um de engraçadinho e falou assim: Senhor, até quantas vezes que eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí Jesus solta aquele sorrisinho, né? Ah, Pedro, mas você é besta, hein? Essa é a versão mineira de Jesus, né? 70 vezes 7, Pedro. Sabe o que significa 70 vezes 7 para os hebreus? Infinitamente. E aí ele foi e falou assim: aumenta-nos a fé. Aí Jesus, você é besta de novo, né? Ele falou assim: todo aquele que tem uma fé como um grão de mostarda, diz essa moreira, passa daqui e lança-te no mar. Que alguns idiotas aí falam que Deus dá poder para a gente fazer qualquer coisa, não é não? O que Jesus está falando é o seguinte: uma fé pequenininha como um grão de mostarda é capaz de um grande feito como o perdão. Se as pessoas soubessem ler Bíblia, ia ser muito mais fácil, né? O que ele está falando é: Pedro, deixa de ser burro. Você tem fé? Tem. Ela é pequena? É. Eu já chamei você de homem de pequena fé. Então você tem que perdoar, senhor. Deixa de ser bobo. Só que ele não está falando do jeito que eu falo, né? Ele falou com classe, com gentileza, com amor, né? Jesus é Jesus, né? Mas é isso que ele estava dizendo, traduzindo. Então, pare de falar que você não perdoa e perdoe. E perdão traz restauração de relacionamento. Tem gente que não consegue ver o outro. Ué, que perdão que é esse? Está perdoando aonde? Imagina se você chegasse diante de Deus e Deus falasse assim: não quero te ver não, pode ir embora. Que perdão que é esse que Ele te deu? Aprenda a perdoar. Segunda aplicação: quando Deus junta os remidos para si mesmo, eles vão se ajuntar a outros remidos, e esse movimento é como uma bola de neve. Quanto mais ele vai além, maior fica o crescimento. O que eu estou dizendo aqui? Eu não estou pregando o crescimento exponencial da igreja. Eu estou ensinando para vocês uma coisa: a igreja de Cristo nunca decresce, ela sempre cresce. Por quê? Porque Deus está salvando os seus eleitos todos os dias. Ainda que você não veja, e ainda que você veja a igreja hoje como minoria, Deus a vê na sua plenitude e crescimento. Então ela nunca para de crescer. E essa é a beleza, irmãos. Por quê? Nosso tempo é um tempo que 4.000 igrejas fecham todos os anos. Mas a igreja não para de crescer. Os eleitos não param de ser salvos. Cada dia chega gente nova no céu lá que morreu. Ou seja, a igreja está crescendo. Cada dia pessoas são salvas. A igreja está crescendo. E é isso que Deus quer que nós vejamos, ainda que vejamos a dura realidade da igreja.
Terceira aplicação: os convertidos a Cristo terão seus filhos ao seu redor, a quem eles devem ensinar o conhecimento do Senhor. Foi dito àqueles a quem Pedro anunciou o Evangelho pela primeira vez: a promessa é para vós e para os vossos filhos. Como Deus falou: vocês foram semeados e vocês e os seus filhos me buscaram. Então aprenda que a melhor maneira de semear é semear para que seus filhos sejam salvos. A família de Cristo na terra é a sua possessão. Então cuide da sua família, cuide dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, da melhor maneira possível. Dedique tempo a eles, como a Bíblia ensinou. Irmãos, nós vivemos num tempo que as mulheres passam mais tempo fora de casa trabalhando do que com seus filhos, e Deus vai cobrar delas por isso. Eu sei, há mulheres solteiras, viúvas, que têm que sustentar a sua família, mas são um caso excepcional. A maioria delas trabalha por orgulho, a maioria delas quer ganhar o mundo por vanglória, e não por um motivo piedoso. E os seus filhos estão com as babás, com as avós. Os seus filhos não estão aprendendo o verdadeiro evangelho de quem eles deveriam ouvir, do papai e da mamãe. Como nós vamos fazer dos nossos filhos flechas, se nós não somos aljava? Quarta aplicação: nós, povo de Deus, podemos nos alegrar pela salvação. Essa é a verdadeira alegria da vida. E o nosso coração vai se regozijar, irmãos, quando resistirmos resolutamente o pecado, vencendo os nossos inimigos espirituais. Sabe por que você não tem alegria da salvação? Porque você não dedica a sua vida em relação à salvação. Quantos de nós faltam culto após culto e não percebem que estão destruindo a sua vida espiritual, que estão roubando a sua alegria, e cada vez mais que eles cedem às tentações de Satanás, de ficar em casa e regozijar nas coisas desse mundo, eles não percebem que estão perdendo a verdadeira alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor você encontra na pregação, na comunhão dos santos, na salvação que é destilada como a gota de chuva serôdia nos seus filhos, nos filhos de Deus. Nós temos que buscar a alegria verdadeira. As outras não vão nos dar alegria, pelo contrário, elas vão nos tornando cada vez mais, pessoas de uma falsa alegria, de uma falsa vida, vivendo de aparência. Não façam isso. Invista nas coisas espirituais, senão você vai perceber, talvez tarde demais, que você buscou fontes que nunca dão água, que matam a sede. E quando você descobrir, for tarde demais? Quinta e última aplicação tem a ver com os nossos filhos. É bom saber que os filhos devem ser logo familiarizados com os prazeres da religião. Irmãos, se tem uma coisa que dói no meu coração, é quando às vezes a minha filha diz que não quer fazer a devocional comigo ou o culto doméstico, porque eu sei que eu tenho que ser agente de Deus para imprimir nela essa alegria. E minha filha é pecadora, às vezes ela diz: eu não quero ler a Bíblia. Isso dói no fundo do meu coração, porque é meu dever instruí-la para a salvação, é meu dever ensinar a Bíblia para ela, como Lloyd e Eunice ensinaram para Timóteo, e Paulo diz: estas são as palavras que podem fazer sábio para a salvação. Muitos pais crentes estão preocupados em dar o melhor ensino formal para os seus filhos. Quantos pais hoje que falam sobre escolas cristãs, homeschooling, ensino de tudo quanto é jeito, mas você não vê uma pitada de evangelho ali.
tudo querendo fazer deles verdadeiros doutorizinhos, que vão para o inferno como doutores. O que adianta nós não semearmos os nossos filhos a semente do Evangelho para a salvação? Fale com seu filho que ele é pecador, que ele está indo para o inferno se ele não crer em Jesus. Fale para o seu filho todos os dias, para que um dia Deus não te cobre e fale com você: por que você não pregou o Evangelho para o seu filho, cara pálida? Era a única coisa que você tinha que fazer em casa. E por isso, nós estamos perdendo jovens e mais jovens para esse mundo, para o inferno e para Satanás. Nós estamos semeando o inferno com os nossos filhos. Nós estamos lançando a aljava para morrer eternamente. Por quê? Porque não investimos nele. E o que Deus vai fazer conosco depois? Então, aprenda isso rapidamente. Não importa a idade do seu filho, fale de Jesus todos os dias para ele. Como você viu aqui, você não tem poder para salvá-lo. Isso é Deus que faz. Mas você tem que ser valente para falar de Jesus para eles. Nós hoje enviamos os nossos filhos para a universidade com 17 anos, 18 anos, e eles não sabem nem quem é Jesus. Mas saiba, ele já nasceu mestre em quem é Satanás e o pecado, porque ele já nasceu pecador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Vocês estão entendendo que eu estou pegando pesado na Bíblia, para vocês entenderem que vocês têm uma responsabilidade tão grande dentro da casa de vocês? Eu posso falar aqui, mas Jesus vai te cobrar no tribunal dele. Então aprenda logo essa lição de transmitir a verdadeira religião para os seus filhos. Isso vai te dar trabalho. Isso vai te levar às lágrimas às vezes. Mas é isso que você tem que fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço pela tua santa palavra, Senhor, e que Jesus é o nosso pastor divino, que nos chamou com santa vocação para a salvação. Te agradeço porque Jesus morreu pelo teu povo santo e eleito, Senhor, e essa morte é eficaz, essa remissão é eficaz. Ele tem o poder de perdoar as nossas vidas, transformar os nossos corações. Ele tem o poder de aplicar a palavra em nós e gerar não só o perdão, mas a valentia para lutar contra o pecado. A aliança diz que na mente, no nosso coração, o Senhor colocaria a lei do Senhor. Por isso, criva a tua lei no nosso coração e na nossa mente, de maneira que obedeçamos a Cristo. E para que façamos isso e obtenhamos a alegria da salvação. Ó Deus, quantas vezes estamos tristes na nossa vida e achamos que a tristeza é por causa da enfermidade, é por causa das coisas que não temos, é por causa dos problemas. Quão tolos nós somos, quão tardos e necios nós não somos. A tristeza é porque falta a alegria da salvação, porque falta obediência. Quão cegos nós somos, que às vezes o Senhor enferma os nossos ossos para gerar a santa confissão, e como Davi ficamos meses sem falar do nosso pecado, e nós sabemos qual é o nosso pecado. Por isso gera em nós, ó Deus, a confissão verdadeira, o deixar os pecados, gera em nós a alegria plena da salvação, gera em nós, ó Deus, santidade na vida prática. Abençoe, ó Deus, os pais e maridos que aqui estão, para que ensinem o Evangelho aos seus filhos e à sua esposa. Ó Deus, nós vivemos num tempo em que os homens estão deixando sua função peculiar de liderar. Tenha misericórdia.
Abençoe para que nós, ó Deus, homens desta igreja e os homens das igrejas do Senhor espalhadas pela face da terra, sejam homens de verdade, ensinando a palavra, pregando de Jesus em casa, falando contra o pecado, disciplinando seus filhos, ajudando suas esposas a aprender a Bíblia. Abençoe para que as nossas esposas, ó Deus, aprendam a ver que o Senhor as preserva na missão de mãe. O Senhor lançou uma maldição sobre as mulheres no Éden, e a maneira como o Senhor reverte a maldição delas é dar à luz filhos e criar os filhos no Evangelho. Que elas entendam isso, que elas entendam que se elas forem trabalhar por uma emergência ou necessidade, elas dediquem maior parte do seu dia pelo seu esposo e seus filhos, porque não adianta nada serem as melhores advogadas, as melhores médicas, melhores professoras e semearem o inferno com seus filhos. E é isso que as famílias estão fazendo hoje. Tenha misericórdia dessa situação tão difícil que vivemos. Traga avivamento nas famílias, ó Deus, para que a verdadeira piedade comece no lar. Homens líderes, mulheres piedosas, que dedicam aos maridos e aos filhos, que amam ambos, famílias piedosas e fortes, para que a tua igreja seja piedosa e forte. Eu sei que essa mensagem é julgada por muitos que se dizem crentes como idiota, ridícula, machismo, mas é a mensagem da tua palavra. Foi o Senhor que disse isso. Que essas pessoas tenham cuidado de falar isso, porque elas estão dizendo literalmente que o Senhor é idiota, que o Senhor é machista, que o Senhor é burro. Que elas tenham temor do Senhor e elas aprendam a ler Bíblia para viver de verdade a tua palavra. Ó Deus, dê graça de nós ouvirmos o assobio santo do Senhor, para aprendermos essas coisas e vivermos. Isso só é possível pela tua graça. Derrame a tua graça e o teu Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai, sua misericórdia e graça inefável, e a consolação do Espírito da promessa, essa sua chamada eficaz, estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre, amém.